Galera, vamos falar então de aterosclerose nessa aula. Aterosclerose que é um tema, né, gente, muito importante para quem faz medicina, para os médicos, né? Porque a aterosclerose tem uma relação muito particular, né, muito íntima com várias doenças importantes, com várias urgências médicas, né? Como um infarto, por exemplo, né, agudo do miocárdio, né, a doença arterial coronariana, né? Imagina a obstrução da coronária totalmente relacionada com a formação de placa, né? Muitas vezes são placas de ateroma que obstruem a coronária, né? O AVC isquêmico também, né, gente? A doença isquêmica focal lá no cérebro também muito relacionada com placas de ateroma, certo? A isquemia mesentérica, né, por obstrução, sobretudo da artéria mesentérica superior, também é uma doença muito relacionada com a aterosclerose. Então é uma doença realmente assim importantíssima que nós vamos estudar aqui nessa aula. Show de bola? E quais são os fatores de risco que levam à formação de placas de ateroma nas pessoas? Gente, tem os fatores adquiridos e os fatores constitucionais. Quais são os fatores adquiridos, gente, mais importantes, mais relevantes no nosso contexto aqui? Hipertensão arterial, o etilismo, o tabagismo, né? A hipercolesterolemia, beleza? A resistência à insulina, são todos esses fatores que contribuem, que favorecem a formação de placas. E tem os fatores constitucionais, que são os fatores não adquiridos. E aí entram, né, a história familiar, a genética, a idade do paciente também é um outro fator de risco irrelevante e importante, beleza? É importante vocês lembrarem, é super importante vocês lembrarem que a aterosclerose é uma doença o quê? Que acomete artérias de grande e médio calibre, certo? E é uma doença intimal, que vai o quê? Lesar a túnica íntima das artérias, beleza? Então é uma doença intimal. Show de bola? Antes, gente, da aterosclerose ser formada ali, a placa de ateroma, né, ser formada, ser estabelecida, muitas vezes há uma lesão pré-placa, conhecida como estrias lipídicas. Eu quero destacar que não necessariamente uma estria lipídica vai virar uma placa, sabe? Muitas vezes não. Ela vai se estabilizar ali mesmo como uma estria lipídica que não formou uma placa, que não obstruiu o vaso. Inclusive, as estrias lipídicas são encontradas em crianças e adolescentes, né? E muitas vezes não evoluem aí para uma placa de ateroma importante que obstrui o vaso, certo? O que é estria lipídica, gente? É o acúmulo de gordura, de lipídios ali na túnica íntima, na íntima da artéria, certo? Muitas vezes o quê? Representados, esse acúmulo, né? Representado por macrófagos espumosos, né? São os macrófagos que fagocitam colesterol. Show de bola? Então vai formar ali, pessoal, faixas amareladas e planas na superfície do vaso. Essas são as estrias lipídicas, né? Como a gente consegue observar nessa imagem de macroscopia aí, ó, essas faixas amareladas na íntima do vaso, certo? E na microscopia, apontado pela seta aí, os macrófagos espumosos. Show de bola? Então, uma lesão pré-placa que não necessariamente o que vai evoluir para uma placa de ateroma e que não causa uma obstrução, é uma lesão prévia mesmo, beleza? Agora vamos falar, gente, da patogênese da placa de ateroma. Até a placa ser formada, existe todo um processo. Observem aí nessa imagem, tem 5 imagens aí nesse fluxograma, né? E eu dividi, pessoal, em 5 partes e destaquei em português aí, eu fiz a tradução do inglês para o português para vocês poderem gravar na cabeça de vocês todo o passo a passo até a formação da placa. Então vem comigo aí, ó. Primeira imagem, o que nós temos na primeira imagem, gente? A injúria endotelial crônica. Vamos relacionar isso com os fatores de risco, né? A hipertensão, ela vai lesar cronicamente a artéria? Vai. O etilismo, né, a toxina do álcool, a toxina do cigarro, beleza? Vai lesar cronicamente a artéria? Vai. Então, primeiro passo é a injúria endotelial crônica, beleza? A idade do paciente, por exemplo, paciente mais velho, ele ficou com mais tempo sendo exposto a uma injúria. Então, a injúria endotelial ela é necessária para que haja formação, o quê, gente? Da placa, tranquilo? Segundo é a disfunção endotelial. A partir do momento que o endotélio, gente, que está presente aonde? Na túnica íntima. O endotélio é um dos componentes da túnica íntima da artéria, certo? A partir do momento que ele vai sendo lesado, ele vai ficar disfuncional, ou seja, o endotélio que tem aquele papel protetor que fica ali, né, protegendo, né, contra o conteúdo sanguíneo que vai passando na artéria, se esse endotélio ficar disfuncional, ele passa o quê? Começa a passar por ele coisas que antes não passavam. Então, por exemplo, monócitos, que são células que estão ali no sangue, vão ficar ativados e vão o quê? Para a região intimal ali como macrófagos, beleza? Então vai haver o quê? A migração de alguns leucócitos, principalmente de linfócitos, beleza?
E monócitos para onde, gente? Para a região intimal. Vai haver essa migração por aumento da permeabilidade vascular. E a permeabilidade vascular aumenta por quê? Porque o endotélio está o quê? Disfuncional. Ele não está fazendo a barreira adequadamente. Uma vez que ele está sendo injuriado cronicamente, ele vai ficar disfuncional. Isso vai aumentar a permeabilidade vascular, a migração ali dos monócitos ficando ativados na forma de macrófagos e dos linfócitos também para a região. Beleza? Tranquilo? E aí é o seguinte, terceiro passo, pessoal, esses macrófagos, né, que migraram ali, os monócitos entraram ali no tecido, certo? Vascular e ficaram ativados. O macrófago ativado, ele faz o quê? Fagocita. E fagocita o quê aqui no contexto da placa de ateroma? Colesterol, certo? Então uma pessoa que tem uma dieta hiperlipidêmica, ela tem muito colesterol acumulado ali na região intimal das artérias, né? Esse macrófago ele vai migrar e vai fazer o quê? Fagocitose desse colesterol, formando as células espumosas, os macrófagos espumosos, certo? São esses macrófagos cheios de colesterol no seu citoplasma, certo? Só que não são apenas, né, macrófagos que vão fazer fagocitose do colesterol. As células musculares lisas também. As células musculares lisas que estão aonde? Na nossa primeira aula eu falei disso. As células musculares lisas estão na túnica média. Elas vão migrar para a região da íntima, certo? E vão também ser ativadas e vão fagocitar também o colesterol, beleza? Quarto passo, pessoal, é esse, é a fagocitose, né? O macrófago e a célula muscular lisa fagocitando lipídio, beleza? E o quinto passo, depois que teve injúria endotelial, a disfunção endotelial, né, com aumento da permeabilidade vascular, né? As células musculares lisas e os macrófagos sendo ativados e fagocitando lipídios. Tem toda uma lesão estabelecida na região da íntima da artéria. O que o nosso corpo faz quando há lesão? Ele tenta cicatrizar. Logo vai haver o que, gente? Uma proliferação de células musculares lisas, elas vão se proliferar na tentativa o que, gente? De depositar colágeno, matriz extracelular, né? E além disso, além dessa tentativa de cicatrização devido à lesão estabelecida, vai haver o que? Um acúmulo também de lipídios extracelulares, lipídios que não foram fagocitados, ou seja, aí sim a placa vai estar estabelecida, com essa proliferação de células musculares lisas, com colágeno, com lipídios extracelulares, com cálcio também, beleza? Então, esse é o quinto passo com o estabelecimento da placa. Então, vamos observar as imagens aí para recapitular lá. Primeira imagem é injúria endotelial, segunda imagem mostrando aí os monócitos, né? As plaquetas também, certo? Elas migrando para a região intimal devido à disfunção endotelial. A terceira imagem mostrando a ativação, né? E o recrutamento de células musculares lisas, de macrófagos, para fagocitarem o conteúdo lipídico, certo? Que é representado pelo quarto passo, essa fagocitose, formando as células espumosas cheias de colesterol. E o quinto passo, pessoal, tem a proliferação das células musculares, tem colágeno, tem matriz extracelular nessa tentativa de cicatrização e a formação propriamente dita da placa, beleza? Vamos observar aqui nessa imagem de macroscopia como que é a placa de ateroma, né? Essa elevação na luz vascular, né? Geralmente de coloração branco-amarelada, porque tem um conteúdo lipídico, beleza? E na microscopia, gente, isso aqui, para tudo aí que você está fazendo, presta atenção, isso vai cair na prova, isso vai cair ou na prova teórica, numa questão aberta, ou vai cair o quê? Numa prova prática. Microscopicamente falando, pessoal, a placa de ateroma nós vamos dividir ela em duas partes. Na capa fibrosa, que é essa região ali constituída por células musculares lisas e outros componentes, que eu vou falar daqui a pouquinho. E tem esse núcleo do centro necrótico, essa região ali que tem, como é núcleo do centro necrótico, se tem necrose, tem o quê? Tem célula morta, né? Tem debris celular, certo? Detritos celulares, tem gordura, beleza? Tem que saber, né, alguns elementos que compõem essas duas estruturas da placa de ateroma, beleza? Fez sentido? Eu te sugiro aí gravar uns 3 ou 4 elementos, já é o suficiente, porque se cair na prova prática perguntando quais são os conteúdos da capa fibrosa e do núcleo do centro necrótico, você vai saber falar. Pensando aí, gente, na capa fibrosa, olha aí, ó, células musculares lisas, macrófagos, né, células espumosas, né, macrófagos espumosos que fizeram fagocitose de colesterol, linfócitos, né, colágeno, elastina, proteoglicanos, neovascularização, beleza? Esses são alguns elementos que compõem a capa fibrosa. Agora, pensando no núcleo do centro necrótico, gente,
Gente, é núcleo do centro necrótico. Se tem necrose, você vai ter o quê? Célula morta. Então já pensa em detritos ou debris celulares, cristais de colesterol, que são, né, colesterol, cristais ali extracelulares, né? Lipídio extracelular, certo? Células espumosas, também muitas vezes pode ter a presença de cálcio, certo? No núcleo do centro necrótico. Então, pessoal, essas imagens de microscopia é só para poder traduzir mesmo e ilustrar tudo que eu falei, né? Vejam aí, ó, macrófagos com citoplasma espumoso, percebam um citoplasma bem claro, né? Porque se ele é espumoso é porque fagocitou colesterol, né? Fagocitou lipídio. Aí tem também os cristais de colesterol, olha para você ver como que eles têm essa forma de fenda, né? Os cristais de colesterol, que são lipídios extracelulares, né? Essa outra imagem de uma artéria aí, uma imagem microscópica indicando o L ali, a luz vascular, o CF, a capa fibrosa, o NC, o núcleo do centro necrótico, beleza? Tranquilo? Na outra imagem nós temos o que, gente? A calcificação também que pode estar presente, a formação de trombo também na região da placa, o trombo que certamente eles vão ser formados porque o processo, a patogênese da aterosclerose, ela favorece muito a formação de trombo. Lembra da tríade de Virchow que a gente estuda? Né? Estase sanguínea, lesão endotelial, hipercoagulabilidade. Tudo isso está presente na patogênese da formação de placa de ateroma, da aterosclerose. Lesão endotelial, tem. Né? A gente falou tabagismo, hipertensão, etilismo, né? Tudo isso lesa o endotélio cronicamente. Estase sanguínea, está formando uma placa, está tendo ali uma obstrução da luz vascular, talvez não uma obstrução total, mas uma obstrução parcial, isso gera a estase sanguínea. O fluxo sanguíneo ele não vai correr de maneira normal, adequada, certo? E aí hipercoagulabilidade, porque se há lesão, o que o nosso corpo vai tender a fazer? A recrutar plaquetas para quê? Para tentar cicatrizar, para gerar ali uma coagulação naquela região lesada, certo? Então, a hipercoagulabilidade também é um item presente. Logo, os 3 itens da tríade de Virchow estão sendo o quê? Estão sendo atendidos aí, né? E a tríade de Virchow está relacionada com formação de quê? De trombo. Por isso que pode haver trombo também na região das placas de ateroma, beleza? E não menos importante, para a gente finalizar essa parte de microscopia aqui da placa, tem essa imagem. Qual placa é mais instável? Tem 2 placas aí de ateroma. Qual que é mais instável? Ou seja, qual que vai se romper com mais facilidade? A primeira ou a segunda? Gente, a placa que se rompe com mais facilidade é aquela que tem a capa fibrosa mais delgada e o núcleo do centro necrótico mais espesso. Porque o núcleo do centro necrótico ele é mole, tem muita gordura nele, tem colesterol, né? Tem cristais de colesterol, tem macrófagos espumosos. E a capa fibrosa, ela faz ali, tem uma proliferação de células musculares lisas, né? Então, se ela for fina, também favorece o rompimento. Então, quanto maior o núcleo do centro necrótico e menor a capa fibrosa, mais instável é a placa. Olhando para essas 2 placas aí, gente, a segunda aí, né, ela é a mais instável. Olha para vocês verem que a capa fibrosa dela é bem delgada, né? E o núcleo do centro necrótico, branco aí, por causa da região cheia de gordura, de colesterol, bem evidente. A primeira placa aí já tem uma capa fibrosa mais espessa, né? Isso dificulta o rompimento da placa, beleza? Tranquilo? E, gente, quais são as complicações da aterosclerose? Quais são as principais complicações? O que pode levar, né? A pessoa tem uma placa de ateroma, beleza. O que ela pode ter com prejuízo a partir da formação de uma placa? Primeiro, gente, estenose aterosclerótica. O que é estenose? É um estreitamento, uma obstrução vascular. Então, eu falei no início aqui dessa aula, falei de infarto, falei de AVC isquêmico. Isso é o que, gente? É estenose, é a obstrução de vasos pela presença de uma placa de ateroma ali na luz vascular, certo? Isquemia mesentérica também, né? Segundo, gente, vasoespasmo. Por que vasoespasmo? Porque a lesão endotelial vai o quê? Vai reduzir a presença de vasodilatadores produzidos pelo endotélio. Se tem a lesão endotelial, o endotélio ele fica disfuncional, produz menos vasodilatadores como o óxido nítrico, as prostaciclinas, beleza? E aumenta os vasoconstritores, como o tromboxano A2. Isso favorece um vasoespasmo, beleza? Uma constrição maior aí da artéria lesada, tranquilo? Aneurisma, gente, imagina a disfunção endotelial. O endotélio ele está lesado, está enfraquecido, a parede vascular está enfraquecida. Isso favorece o quê? A formação de um aneurisma. Está aqui o vaso, certo? Se tem um aneurisma, o que acontece? Ele fica dilatadão assim, não fica?
igual um balão. Imagina um balão que você ficou fazendo assim nele. Ele não fica com a parede mais fraca, ele vai dilatar com mais facilidade? Isso é o aneurisma. É quando o vaso dilata com uma determinada facilidade devido ao enfraquecimento da parede. E aqui tem tudo a ver com a fisiopatologia da aterosclerose, uma vez que um dos itens é o quê? É a injúria endotelial, a disfunção endotelial, enfraquecendo a parede e favorecendo a formação de aneurisma, certo? E também o que, gente? A placa ela pode o quê? Romper, pode ter a rotura, fissura, ulceração da capa fibrosa rompendo a placa, né? E aí vai expor, gente, fatores trombogênicos. Se essa capa fibrosa se rompe, se essa placa é instável ao ponto de se romper, né, o conteúdo vai ser lançado na circulação e vai haver a exposição desses fatores trombogênicos, beleza? Posição de trombos mesmo, certo? E aí esses trombos podem viajar na forma de êmbolo e ocluir artérias e vasos adiante, tranquilo? Então, estenose, vasoespasmo, aneurisma e a rotura, né? A ulceração ou fissura da capa fibrosa. São 4 complicações muito importantes aí presentes na aterosclerose. Essas imagens de macroscopia mostram isso, né? Olha para você ver essa imagem, essa primeira aí, ó, um trombo presente, né? Tem também aí a aterosclerose bem evidente, as placas amareladas, né? Tranquilo? E nessas outras imagens, essas outras 2 imagens, o aneurisma, né? Olha para vocês verem aí, ó. O aneurisma, olha a dilatação, né? Da aorta abdominal, um aneurisma de aorta abdominal, beleza? E ali na outra imagem, lá tem a região sadia, da artéria sadia. Aí tem a região do aneurisma, porque o aneurisma ele é regional, né? É uma região da artéria que acaba dilatando, né? E dentro do aneurisma tem os trombos, né? Então tem a dupla complicação aí, o aneurisma e o trombo presente. Beleza? Certamente, né? Relacionados aí à aterosclerose. Beleza, gente? Fez sentido? Então é isso aí. Até a próxima aula. Valeu!